Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para abençoar a sua vida através da série de mensagens. Esta noite quero falar com vocês sobre o tema Tudo posso naquele que me fortalece. Possamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 13. Diz assim o texto: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrai-vos sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que Tu venhas nesta noite colocar em nosso coração essa confiança, essa determinação que nós temos que ter, crendo no Seu controle, acreditando infinitamente na Tua palavra, sabendo, Deus, que Teu Espírito Santo está a operar dentro de nós e conduzindo a nossa vida de acordo com a Tua santa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que me concede de falar aos irmãos através da Tua santa palavra. Eu louvo-te e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Conhecemos muito bem Paulo. Sabemos que este homem é maravilhoso, um homem que nos ensina muito a respeito das suas colocações, da sua carta. E diz aqui no versículo de número 6, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu quero dizer para vocês que Paulo diz para a gente não ficar ansiosos. Estamos vivendo momentos muito difíceis diante da nossa nação, diante de cada ser humano que habita na face dessa terra. Mas nós temos que aprender algo, a transformar as nossas preocupações em oração. Quando começamos a entender o que a Bíblia fala para que a gente possa orar e através das nossas petições, da nossa oração e pela nossa súplica com ações de graça, Deus está abrindo um caminho para mim e para você, para que possamos acreditar no que a igreja pode fazer hoje, no momento em que ela está vivendo, no momento em que ela está convivendo com uma grande e profunda realidade. Nós podemos mudar a nossa história, a história da nossa nação, do nosso país, da nossa vida, através da nossa oração. E Paulo continua no versículo 7, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ela vem do saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de uma folha que cai da árvore. Deus está no controle de um pássaro que canta. Deus está no controle da minha e da sua vida. Não podemos esquecer isso, que nada foge ao controle daquele que nos criou para a sua imagem e semelhança. E Paulo está vivendo justamente isso, semelhante a nós que estamos vivendo uma situação que talvez muitos ainda não estão preparados para enfrentar, através da crença e da credibilidade da própria palavra de Deus. Mas saibamos, irmãos, que a confiança, a paz, vem em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 9 diz assim: O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aquilo que colocamos em nossa mente determina
o que falamos e fazemos. O que você tem colocado na sua mente? O que você tem colocado na sua perspectiva de pensamento? Está errado, muita coisa está acontecendo. Nós temos que colocar a palavra de Deus na nossa mente. A palavra começa, a batalha começa na nossa mente. O que nós pensamos, o que nós determinamos, o que nós associamos, isso vai acontecer. Devemos colocar a palavra de Deus em prática, crendo que Ele é o Senhor, crendo que Ele é o Salvador, acreditando que Deus nunca e nunca perderá o controle de toda e qualquer coisa que possamos vivenciá-la. Então, coloque em sua mente. O que você colocar nela é o que vai determinar e atingir a sua vitória. Paulo nos ensina isso muito profundamente. E ele diz mais: digo-vos isto não por causa da pobreza que aprendi a viver, contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Paulo é um homem que sabe conviver na esperança e na expectativa de que Deus pode mudar vidas e também situações. Ele segue: tanto ser estar humilhado como também ser honrado, e de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Qual tem sido a sua experiência em Deus? Pessoas que correm às vezes para o mercado, pessoas que correm para hiperlotar a sua despensa. O nosso recurso vem do alto, o nosso recurso vem de Deus, e não daquele que nossos olhos possam alcançar e tocar. E ele diz aqui no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Vou repetir: tudo posso naquele que me fortalece. Pessoas que se acostumam com as circunstâncias, com os problemas. As circunstâncias e os problemas sempre vão existir. Eu é que mudo aquilo que estou vivendo. Você que muda a situação que você está vivendo. E isso é relatado dentro de um conhecimento do que a própria palavra de Deus nos diz. Então, mude a circunstância através do seu modo de pensar, através do seu modo de falar. Mude as suas circunstâncias, acreditando que Deus ainda tem o seu projeto, o seu propósito estabelecido para a sua vida. Mude a sua perspectiva de pensar, sabendo quem você é diante de Deus e o seu Pai, a dimensão que Ele tem criado e formado na sua vida. E eu gostaria de citar agora algo que Paulo mostra para nós. Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus, mudou a sua vida e atitude em relação a Deus. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, homens que tinham uma compreensão de Deus, mas não tinha a essência, a presença de Deus. Ele era sensível à liderança de Deus. De onde Paulo tirou forças para fazer esta afirmação? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava encarcerado numa prisão domiciliar. Ele era responsável pelo seu próprio sustento, sujeito a morrer de fome ou qualquer outra enfermidade. Paulo sabia que seu fim seria um fim doloroso, ele seria decapitado, iriam cortar sua cabeça. Paulo estava sendo vetado da sua liberdade de ir e vir, ele não podia sair daquela casa, mas os irmãos iam até ele e ele remetia cartas, ele falava da correção, ele fazia com que os irmãos fossem amadurecidos, conhecendo um pouco mais da profundidade do amor de Deus. Mesmo estando preso, ele conduzia vidas de pessoas, sabia que ele iria morrer, mas trazia no coração a certeza de que em Deus podia todas as coisas. Podemos passar lutas, irmãos, podemos passar dificuldades, mas temos que trazer no nosso coração a certeza de que um Deus pode todas as coisas, que nosso Deus pode todas as coisas. E esta noite eu quero destacar aqui, para mim e também você, 3 coisas dentro desses versículos que Paulo deixa para nós. A primeira delas: Paulo compreendia a vida sob o ponto de vista de Deus. Nós precisamos entender a vida sob o ponto de vista de Deus. Deus não desperdiçou característica alguma da vida de Paulo. A sua formação teológica Deus usou. Deus pegou o que ele tinha e transformou ainda mais profundo para que a nossa vida fosse edificada. Deus não desperdiçou a sua cidadania. De Paulo, ele foi levado para Saulo,
Saulo de Tarso. O seu nome de nascimento foi mudado. Seus pensamentos foram aguçados sobre Deus, um Deus que poderia todas as coisas. Então nós temos que compreender o ponto de vista de Deus sobre a nossa vida. Deus tem muito mais para mim e para você. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo hoje ou viveremos amanhã, não importa que tempo que vai acabar isso, mas a nossa vida está sendo assegurada por Deus. Existem pessoas que estão encarceradas dentro dessa própria casa, que estão como Paulo, mas Paulo não estava desesperado. Paulo sabia que era Deus, Paulo sabia dos princípios que Deus tinha para a sua vida. Paulo entendia que, do ponto de vista de Deus, o que Deus queria fazer na vida dele. Então saibamos agora, irmãos, mesmo dentro de casa, através de um celular, através de uma live, você pode abençoar vidas, você pode fazer com que outras pessoas acreditem em Cristo e aceitem como seu único suficiente Salvador. Compreenda a vida sob o ponto de vista de Deus em seu coração. E Deus quer usar tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você conquistou e realizou no seu coração para a obra dele. Segundo ponto, irmãos, Paulo se concentrava naquilo que era sua obrigação. Paulo, ele nunca desviou o seu foco do Evangelho, mesmo estando preso, mesmo estando vivendo uma vida de falta de liberdade. Paulo nunca se desviou da sua obrigação. Nem a prisão tirou de Paulo o cumprimento do Evangelho. Então, irmãos, por tudo que nós estamos vivendo agora, por tudo que nós estamos vendo e sentindo agora, não podemos nos desviar da nossa obrigação. E qual é a nossa obrigação? Acreditar em Deus, acreditar na palavra e vivenciar o que Ele tem para mim, para você e para outros também. Mesmo preso, Paulo alimentava os irmãos através de cartas. Mesmo preso, escrevia para as igrejas, corrigindo, disciplinando, orientando, avivando as suas vidas. Nós precisamos ser assim também. Através da nossa vida, precisamos falar com as outras pessoas. Não tema, porque Deus não morreu, Deus está vivo. E Ele pode mudar tudo aquilo que você está vivenciando hoje. Nunca saia de sua boca nenhuma palavra de murmuração. Paulo nunca murmurou, mesmo estando preso, mesmo estando passando fome, mesmo sendo retirado seu direito de liberdade. Ele nunca murmurou. Então nunca murmure na sua vida, porque murmuração significa: eu não acredito no que Deus pode fazer. Isso é o significado de murmuração. Você está dizendo para Deus: eu acredito que o Senhor não pode fazer nada. Então pare de murmurar e aproveite esse momento que estamos vivendo para se aproximar mais dele, para compreender o propósito de Deus para a sua vida e ter uma vida mais gloriosa aos seus olhos. Terceiro ponto, irmãos: era grato por tudo aquilo que Deus lhe havia concedido. Sejamos gratos, irmãos, por tudo, até o presente momento, de tudo que Deus tem nos concedido. Sabia viver em todo tipo de situação, que saibamos viver nessa situação em que a nossa nação está convivendo nesse exato momento, que possamos entender que a nossa oração pode mudar a história do nosso Brasil, que a nossa oração pode mudar a história do nosso presidente, que a nossa oração pode mudar a história do parlamento, que a nossa oração pode trazer para a nossa vida e todas as vidas de outras pessoas que conhecemos uma vida melhor, porque quando a igreja ora, sucedem coisas, acontecem coisas. Então, Paulo está dizendo aqui que ele era grato a tudo que Deus havia concedido para ele. Sabia viver em todo tipo de situação, tanto na abundância como na escassez. Precisamos entender o que Deus tem para mim e para você, irmãos. Nós precisamos entender isso, o que Deus tem para mim e para você. Busque em Deus a solução para as suas lutas e necessidades. Jeremias 1,12 fala que ele diz o seguinte: que ele vela por cumprir a sua palavra. Deus vela por cumprir a sua palavra e Ele quer que você acredite nela, porque se não for assim, Deus não vai poder mover as nossas vidas. E eu gostaria de concluir com algumas colocações. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. Deus não nos chama a um compromisso somente. Deus nos chama, melhor dizendo, Deus nos chama a um compromisso, não a um conforto. Vou repetir. Deus nos chama a um compromisso, não a um conforto. Ele promete estar conosco diante do sofrimento
e a dificuldade, e muitas vezes não nos poupa destes. Mas sabemos que Deus tem um compromisso com a nossa vida. Mas sabemos que Deus tem um projeto com a nossa vida. Não um conforto, não uma vida de bons portos somente, mas haverá os ventos contrários, haverá as dificuldades, as lutas surgirão, as dificuldades baterão na nossa porta, mas nós sabemos que tudo posso naquele que me fortalece. Deus tem nos fortalecido. Precisamos entender isso. Que vivamos crendo, irmão, Igreja de Deus vivo, que posso todas as coisas, que Deus tem algo mais para nós, mesmo no tempo da adversidade. Mesmo agora, como nós estamos vivendo essa luta, Deus tem algo para nós. Mesmo agora que nós estamos vivendo uma situação caótica, nossos olhos, Deus tem algo para nós. Então que possamos ser aquela voz que irá arrancar do meio da nossa nação toda essa situação que causa indignidade, toda essa situação que tem causado desconforto, descontrole, e que possamos entregá-lo na mão de Deus. Que o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus, e o melhor dele está por vir ainda. Creia no Senhor, acredite e tenha sua vida sob o ponto de vista de Deus. Se concentre naquilo que Deus chamou, que é a sua obrigação realizar. Seja grata a Deus por tudo aquilo que Ele tem concedido a você, e viva uma vida de louvor e adoração a esse Deus, que nos chamou para que a nossa vida fosse agradável aos seus olhos, e uma vida de confiança naquilo que Ele possa fazer. Eu quero orar por vocês, irmãos. Eu quero orar nesta noite, agradecendo a tudo aquilo que Deus tem proposto para o nosso coração. Senhor, que a Tua palavra seja o nosso acalanto, que Teu Espírito Santo, Deus, venha mover em nosso coração, no nosso interior. Senhor, eu sei que Tu estás no controle de toda e qualquer situação. Quando lemos a Tua palavra, vemos lutas, vemos irmãos nossos sendo mortos em arena como atrativo para os grandes reis. Nós vemos a Tua igreja sendo perseguida, nós vemos a economia através de José sendo controlada, e em nenhum momento o Seu povo, os Seus filhos, aqueles que acreditaram na Sua palavra, tiveram, Senhor, as suas vidas desraigadas da Tua presença. Que não seja esse momento que a nossa nação brasileira está vivendo venha causar um caos nos nossos corações que servimos a Ti, mas que seja uma motivação ainda maior para orarmos e vermos a manifestação da Tua glória na nossa nação, no Brasil. E eu creio, Senhor, que Tu tens uma resposta para o nosso país, que Tu tens uma palavra para as nossas autoridades, porque todas elas foram constituídas e delegadas por Ti. Eu oro neste momento e Te agradeço, Deus, por todos os benefícios que colocaste na nossa vida através da cruz de madeira. Eu oro assim por tudo, em nome santo e glorioso de Jesus, e que todos digam amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todos vocês, hoje, amanhã e para sempre. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente.